Boa noite, muito boa noite, pessoal. Vocês estão vendo alguma coisa diferente? Aqui é sucesso. A Cult TV Studio tem vários estúdios e esse é um deles. Hoje a gente veio aqui no estúdio novo da Cult, um negócio totalmente VIP, porque esse boteco, ele é humilde, mas ele é VIP. Boteco do Prof é desse jeito. Boa noite você que está aí aguardando o nosso episódio de hoje, episódio número 47 aqui do Boteco do Prof. E claro, para começar a nossa amizade assim bem sincera, eu queria o seu like. Primeiramente, se você não gostar, depois você tira, mas já deixa o seu like aí logo. E segundo, para nossa amizade ser mais sincera do que a amizade no verão em quem tem piscina em casa, você vai se inscrever no canal da Cult TV Studio. O que é a Cult TV Studio? É a nossa pequena Hollywood, não de Águas Claras, porque hoje nós estamos aqui gravando no estúdio da Cult da Asa Sul, aqui em Brasília. E aí eu queria que você se inscrevesse no canal da Cult e, claro, ativasse o sininho, porque se você se inscreve, você viu o microfone? Tô parecendo aquele locutor de rádio AM, alô você. Se você se inscreve no nosso canal e ativa o sininho meia hora antes, 20 minutos antes do nosso episódio começar, você já é avisado. E aí, claro, você já pode preparar aquele seu pote de torresmo pingando gordura de um lado, com aquele ovo colorido cozido do outro, e claro, né, aquela cervejinha trincando, aquela nevada. Pode ser da mais barata, se for final do mês, ou pode ser da mais cara, a verdinha, aquela mais cara, do começo do mês, quando a gente é rico. Pode ser qualquer uma. Ou, claro, se você prefere não, pega um suquinho, uma aguinha, igual a gente está aqui hoje, e tá tudo certo. Importante é acompanhar esse episódio. E, claro, nesse episódio, eu tenho uma convidada aqui super, hiper, mega especial, que vai bater um papo com a gente sobre gamificação. O que é isso, José? Tá trazendo jogos de azar no boteco? Não, gamificação na educação. E aí nós vamos bater um papo sobre isso hoje. Todo mundo fala disso e aí não sabe às vezes como é que funciona, como é que é isso na vida real, na aplicação em sala de aula, e ela vai explicar pra gente sobre isso, né? Ela é especialista no assunto e nós vamos trocar uma ideia sobre isso. Mas claro, antes deixa aí seu like, já se inscreve, chama a galera que precisa ouvir esse assunto para estar aqui conosco e claro, manda aí para geral. Tá bom? Aquele seu colega que é chato, mas ele quer ouvir sobre esse assunto. E talvez ele ouvindo sobre esse assunto, ele deixe de ser chato, vira seu colega. Então chama ele lá. Enquanto isso, eu vou apresentando a nossa convidada da noite aqui, é a Priscila. Muito boa noite, Priscila. Boa noite, José. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E isso aqui tá chique, não, né? Não tá? Nossa, é porque era você. Aí nós colocamos aqui no estúdio mais chique. Eu falei, ó, minha convidada é muito chique, então eu preciso de um estúdio chique. Nossa, eu estou me sentindo às alturas mesmo. Boa noite, prof, que está em casa. É um prazer estar aqui hoje conversando sobre esse assunto que eu amo, sou apaixonada, que é a gamificação. Ah, que ótimo. Obrigado por estar aqui conosco. E claro, a gente quer que você se apresente para a galera aí que não te conhece e a gente vai começar o nosso bate-papo. Então, para você que não me conhece, eu me chamo Priscila, sou especialista em design de experiência de aprendizagem, especialista em gamificação e jogos de aprendizagem. Sou professora na Secretaria de Educação, professora do 5º ano. E é isso. Vai ter passagem direto, né? Para quando... No céu, né? Quando for fazer sua passagem, acho que São Pedro já te puxa logo pela mão. Fala, não, 5º ano, você já pode subir. Estou contando com isso. Né? Ao lado direito de Jesus, você ficará. Quer falar, professora, você foi professora do 5º ano? Não, é o outro lado, a área VIP. Priscila, conta pra gente aí, o que é? Vamos começar aqui do começo. Eu, como professor, né, que não entendo tanto desse assunto, né, leio alguma coisa e tal, mas é o que a galera realmente que está assistindo a gente quer saber. O que é essa gamificação em sala de aula? E eu queria que você já emendasse, falasse quando que começou esse teu, sabe, essa tua pesquisa, né, o teu estudo sobre gamificação e a aplicabilidade disso na sala de aula. Sim. O que é gamificação? Muita gente confunde gamificação com jogos de aprendizagem. Exatamente. É a mesma dúvida que eu tenho. Então, são duas coisas diferentes, mas que se completam. Gamificação é a utilização de elementos dos jogos em um contexto que não é de jogo. Ou seja, então você vai pegar storytelling, desafios, rankings, missões, desafios,
para incluir dentro de sala de aula, para engajar e motivar os seus alunos. Então, você gamificando não tem uma conexão diretamente que você tem que utilizar jogos de aprendizagem. Como eu te falei, os dois se complementam. Então, você pode gamificar sem utilizar jogos. Mas é claro que quando você utiliza jogos, os seus alunos amam, né? Vão àquele delírio. Porque faz parte, né? Principalmente dessa nova geração. Os games, né? Está na vida deles. Então, eles crescem já com o celular na mão. Sim. Né? Muitos pais entregam o celular, né? Para deixar o filho ali quietinho. Então, eles estão o tempo todo explorando os jogos. Na verdade, é para se ver livre do rebento. Vezes, não é? Infelizmente, mas essa é a realidade. É a realidade, não tem jeito. Então, assim, como já faz parte da vida deles, fica muito mais fácil de você pegar esses elementos que eles já estão cientes de quais são, porque quando você implementa isso, passa isso para eles não têm nem dúvidas, né? Você precisa explicar isso para um professor, mas para o seu aluno você não precisa explicar, só falar, vamos ter um desafio, uma missão que vai valer tal pontuação e a gente vai ter um ranking dos melhores que saírem, né? Melhores na frente ali, vai ficar lá no topo. Então, eles já sabem. Já se amarram, né? Isso, e ficam animados, falam, eu não acredito. E toda vez que eu trago isso, né? Eu pego uma nova turma, eu falo, gente, eu sou uma professora que trabalha com a gamificação. Aí ele já fica, prof, você é gamer? Mas você joga também? Assim, você é gamer também? Eu jogo na minha Sério? momento de lazer, né? Quando a gente tem isso que eu ia perguntar, você é professora, né? Existe esse momento de lazer assim, na vida real? Ultimamente tá difícil, viu, José? Nossa, mas quando dá, a gente ainda tira um tempinho. Ainda dá um tempinho, né? Sim, mas assim, na minha adolescência, na fase criança mesmo, né? Eu lembro que meu irmão mais velho ganhou um Nintendo. Nossa! Eu amava aquele Super Mario. Isso! Donkey Kong, Mortal Kombat. Street Fighter. Então, assim, eu já sou game, né, de natureza. Infelizmente, hoje, não tenho mais tanto tempo. Procuro jogar, porque quanto mais você joga, Sim. mais ideias você tem para incluir, né, na sua sala de e aula. até para entrar no mundo deles, né? Porque exatamente. A gente fala, mas tem que entrar no mundo... Falar a mesma linguagem, exatamente. né? Tem algumas gírias, podemos dizer assim, de game mesmo, né? Que você falando pro seu aluno, ele tá bem ciente do que se trata e às vezes até melhor do que a gente, né? Eles sim, trazem sempre, né? Termos. Essa área de tecnologia sempre eles são melhores Nossa, que a nem gente. fala. E aí, assim, tá, beleza, você aplica isso dentro de sala de aula e tal, você começou a estudar e a partir do momento que você foi estudando, você já foi aplicando? Sim, exatamente. Desde a faculdade eu já gostei dessa parte lúdica, né? De Uhum. jogos e tudo. E a partir do momento que eu ia estudando, eu encontrei a gamificação, fui explorando e fui já testando. Então, a minha sala de aula é um laboratório, né? Você já via lá e já trazia para tua... Já aplicava, exatamente. Via o que estava certo, o que não dava. Então, assim, vai muito de turma para turma, né? Nem sempre o que deu certo para a turma do ano passado vai dar certo para a turma desse ano. Então, o importante é você conhecer o seu aluno. Então, aquela primeira semana de aula, é importante você saber quais são os filmes que eles assistem, os jogos que eles jogam, porque você vai pegando todos esses detalhes e incluindo dentro de sala de aula. E você pode perceber que você fazendo isso, eles ficam encantados. Você consegue realmente prender eles dentro da sua sala de aula. Pô, que legal. E aí, como é que é isso na sala de aula do quinto ano? Hoje você está com quinto ano, né? Quinto ano. Você consegue todo o teu conteúdo você fazer no esquema de gamificação ou tem momentos que você utiliza isso? A gamificação é um processo, não é algo pontual como um jogo, né? Um jogo você utiliza para uma revisão de um conteúdo ou para, né, implementar um conteúdo mais difícil de entender. A gamificação não, a gamificação é todo um processo. Então, independente da atividade que eles façam, se é um jogo ou não, conta como pontuação. Então, ele fez uma atividade, pode ser uma produção de texto, arrumou com parágrafo, né? Todo aquele esquema, toda aquela montagem de um texto, que um texto exige, você vai dando a pontuação e ele vai pontuando no ranking. Então, assim, eu não consigo desassociar mais a gamificação das minhas aulas. E, assim, algumas pessoas já vieram falar, tem como diminuir, fazer só um pouquinho. Não tem como diminuir, porque tudo é um processo, né? Ou você faz, ou você não faz.
Então, eu sempre inicio esse processo no início da aula, explico no início, né, do ano, explico para eles como que funciona cada atividade que eles realizam, é uma pontuação específica. Então, se a atividade é mais fácil, você coloca uma pontuação, 1 ponto, 2 pontos. E a partir do momento que o conteúdo vai avançando, vai dificultando, você pode aumentar a pontuação, que isso vai instigá-los, né, aquela pontuação, e eles vão chegar em casa e vão estudar para conseguir realizar aquela atividade e garantir a sua pontuação. No começo do ano você já tem aquele contrato com eles falando tudo, ó. Exatamente. É isso vai acontecer, tá. E você nota a animação deles nesse momento? Com certeza. No primeiro momento que eu falo, vou utilizar a gamificação, os elementos dos jogos, eles falam, ai meu Deus, a professora é gamer, eu não acredito, a melhor professora do mundo. Já sabe, fala, eles nem sabem, o ano ainda tá começando. Exato. Então assim, eu já combino com eles. Antigamente eu colocava a troca de pontuação por uma premiação física, um chiclete, uma balinha, uma caixa de bombom, brinquedos. Só que o nosso salário, né, José? Não dá. Não dá. Ou você não compra consegui. o brinquedo ou você almoça. Ou almoça, exatamente. Então, eu tive que adaptar, né, para minha realidade. Então, agora, esse ano, eles trocam a pontuação por algum benefício dentro de sala de aula. Exemplo, se eles conseguirem 70 pontos, eles trocam por uma ajuda da professora em uma questão na prova. Ou pode trocar por 5 minutos a mais no recreio. É mesmo? Isso, então assim, são estratégias que a gente utiliza, que eles querem, né, dentro de sala de aula, e que não vai colocar a mão no bolso, né? Porque Sim, e para eles essa estratégia é excelente, né? Porque 5 minutos a mais no recreio ajuda na hora da prova, nossa, né? Demais, ajuda. E deixa eu te falar uma coisa, no começo da nossa conversa, você já desmistificou uma coisa que eu penso que acho que a maioria que não conhece muito sobre o assunto pensa também. A gente associa sempre a gamificação com jogo. Que é o nome em si, né? Eu sou professor de inglês, então quando você fala gamificação, eu vou associar com game, que é o jogo. É o comum. E aí você vê que, né, é uma ferramenta que, assim, num todo, ele é apenas uma parte, né? Exatamente, é muito diferente. Por isso que eu falo, toda vez que eu falo para algum professor que eu trabalho com gamificação, quais jogos que você utiliza? Me passa. Aí eu falo, mas peraí, gamificação não é isso, né? Não é a utilização de jogos, mas é toda a utilização de uma estrutura de um game, né? Quando a gente pega, vamos pegar um Mario World. Tem toda uma história, né, que o encanador precisa salvar a princesa, e durante isso ele terá missões, desafios, e ele vai coletando as moedinhas. Então, essa mecânica de gamificação, diferente de um jogo. Jogo, como eu te falei, ele é mais pontual. Você quer revisar um conteúdo ou aplicar um conteúdo que você sabe que é mais difícil dos alunos entender, aí você vai lá e utiliza o jogo, mas ele inicia em uma aula e encerra naquela aula mesmo. E a gamificação não, você pode utilizar durante o ano inteiro. E aí vai continuando e tudo. Exatamente. Ou você pode combinar com um bimestre, vai depender da sua necessidade, né? Você, com o olhar de professor, você vai entender a necessidade de utilizar a gamificação. Igual eu te falei, tem professores que utilizam somente naqueles conteúdos que ele sabe que é mais chatinho, que os alunos não gostam, né? Não tem interesse por aquele assunto, aí ele utiliza as estratégias de gamificação para engajar eles naquele conteúdo específico. Mas eu utilizo no ano inteiro, desde o primeiro bimestre até o final do ano, eu utilizo todas as estratégias da gamificação para motivar eles mesmo durante todo o processo. Então, assim, Priscila, a tecnologia, claro, ela é bem-vinda para se usar com a gamificação. Se tiver, tá ali, tá naquele jeito ali, você pode utilizar, mas não é a coisa, meu Deus, necessidade e tal, essa coisa toda para você utilizar no aula gamificado, é isso? Exatamente, porque muitos professores têm essa dúvida, né? Priscila, eu não tenho data show em sala de aula, que infelizmente é a realidade de muitas escolas públicas, sim, né? A gente tem essa dificuldade de aparelhos tecnológicos. Um laboratório de informática, às vezes, né? Ou então vários computadores, não precisa ter um laboratório, mas eu tenho pelo menos alguns computadores disponíveis para que a gente utilize. E aí, quando tem os computadores disponíveis, não tem uma internet que
dê conta, né? Exatamente. Então, assim, não precisa ter tecnologia para você gamificar. Mas se você tem tecnologia, vai dar aquele toque todo especial na sua sala de aula, né? Na sua gamificação, porque você pode utilizar jogos eletrônicos, né? O famoso Kahoot, o quizzes, todas essas ferramentas tecnológicas para dar aquele toque especial na sua gamificação. Mas não é necessário ter tecnologia para gamificar. Agora, vamos lá, você pegou uma turma no início do ano, né? Explicou tudo, eles ficaram empolgados e tal. E no decorrer do ano, como é que você nota, por exemplo, a motivação do teu estudante? Aquele estudante que de repente, uma colega falou, olha, ele ano passado dava trabalho pra caramba, como é que é ele hoje? E os pais? Como é que esses três, sabe, esse tripé aí, como é que você nota a modificação disso ao decorrer do ano, aplicando a gamificação? Em relação aos pais, assim, tem alguns pais que têm um pé atrás. Porque nem é todo mundo que tem conhecimento do que é gamificação. Então, quando você fala de gamificação, o pessoal acha que é jogos. E tem alguns pais que não acreditam no poder dos jogos dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, até que eles entendam que não é jogo, e sim um processo, né, para motivá-los, até que eles entendam isso, eles ainda ficam um pouco resistentes. Mas é a base da conversa mesmo, né? Na primeira reunião, eu gosto de falar que eu trabalho com a gamificação, explico como que vai funcionar, para que eles tenham mais segurança, né? Agora, os alunos aderem totalmente, né? Para eles é sensacional. Festa, né? É o diferente, né? Exatamente. E assim, quando também a escola percebe a motivação dos alunos, a evolução no processo de ensino-aprendizagem, então, eles também, né, abraçam essa ideia, te apoia, né? Então, é bem legal, é bem gostoso esse processo. E a questão da disciplina, você acha que ela realmente ajuda nesse processo? Sim, bastante. Nossa, nem fala. Isso é uma das ferramentas que me ajuda muito em relação à indisciplina. Quando eu comecei a ser professora, lá na época ainda Logo que eu saí da faculdade, entrei como estagiária, eu tive um desafio com uma turminha de educação infantil que era muito agitada. Não tinha ainda muito conhecimento em gamificação, mas eu sempre fui muito curiosa e gostava de trazer sempre coisas novas para a minha sala de aula. Então, acho que muitos professores vão entender o que eu estou dizendo. Comecei a utilizar aquele semáforo do comportamento. Então, se a criança se comportasse, ela ficava no verde. Se estava, assim, comportada, mas não estava fazendo atividade, no amarelo, atenção, né? E agora, se ela estava totalmente indisciplinada, não querendo fazer atividade, aí ela ficava no vermelho. E nenhuma criança quer ficar no vermelho. Ela quer ver o seu nome lá no verde. Então, ela faz de tudo, se comporta, faz, né, as atividades para ver o seu nomezinho lá no verde. E ainda eu fiz um combinado com eles. No final do mês, eles ganhavam uma premiação quem estava no verde. Então, eles ficavam encantados. E os pais chegavam falando, que meu filho falou que hoje ele ficou no amarelo, mas amanhã ele vai dar um jeito para ficar no verde, está todo empolgado. Então, assim, os pais trazem um feedback bem legal, principalmente com essa galerinha pequenininha, né, da educação infantil, que eles chegam contando, porque não é de costume deles chegarem contando, os pais têm que ficar perguntando, né, como que foi a escola, o que aconteceu, e agora quando eles chegam contando, então quer dizer que teve um diferencial aí. É algo diferente. E é algo que realmente acontece, né, eu estou falando porque eu vivi isso na prática, os meus alunos chegavam em casa contando, então os pais chegavam na escola falando, e isso terminou que me deu um destaque a mais. Na época eu trabalhava na rede particular, né? Então tem toda aquela, como que eu posso falar? Disputa, né? Então isso me deu um diferencial. Não é disputa, é porque é um trabalho gamificado. Isso, exatamente. E aí já tá aprendendo. Exatamente. Então, e aí, no final, você luta. Ou é demitido ou não. Ou não. Ou você ganha a recompensa, ou é game over. Né? A recompensa não necessariamente ela é essas coisas de premiação, né? Seu salário, né? Mas apenas. O problema, o game over, aí você tá lascado. Nossa, nem fala. Ninguém quer, né? Chegar no game over. Não, é ficar no semáforo, né? Ficar no vermelho. Ninguém quer, né? Todo mundo quer ficar no verde. Exatamente. Então, desde sempre, desde quando você estava lá no começo da tua carreira, você já trabalhava gamificação. Você já
Depois que eu tive essa experiência, né, com a educação infantil, foi aí que eu comecei mesmo a estudar mais a fundo sobre gamificação. E como eu te falei, ia estudando os elementos, ia aplicando. Comecei devagar, né, com um elemento só, porque às vezes o professor tem essa ilusão que ele tem que utilizar todos os elementos para gamificar. E não precisa, você pode utilizar apenas alguns elementos. Exemplo, você pode utilizar o storytelling, né? Usar uma história de algum jogo, de algum filme, de algum desenho que o seu aluno goste para incluir no seu conteúdo. Teve um ano que eu utilizei jornadas. Primeiro bimestre foi a jornada Minecraft, segundo, jornada Naruto, terceiro, se eu não me engano, foi jornada Roblox. Eles se amarram, esses temas todos é sucesso, né? E eles que escolhiam. Eu abria a votação, colocava as opções mais ou menos dos desenhos que eu já conhecia, né? Porque a gente precisa conhecer para utilizar a história. E colocava lá para eles escolherem. Então, eles se sentiam, assim, totalmente incluídos dentro desse processo de gamificação. Então, eles escolhiam a temática, né? Então, aí eu já incluía todo aquele processo, né? As atividades de português, era através de algum desenho do Naruto, né? Aí tirava também as situações, problemas de matemática. Então, nesse período, eu utilizava mais a narrativa. Depois que eu utilizei a narrativa, eu comecei a incluir as pontuações e o ranking. Então, são 3 elementos só. Não utilizava todos os elementos. Então, assim, você não precisa começar a utilizar todos os elementos. Vai utilizando aquele que você tem mais facilidade, né? E você depois, se sentindo mais confiante, vendo que está dando certo, o que não está dando certo, vai implementando os outros elementos. E o que eu falei, é muito importante você conhecer o seu aluno, porque os alunos mesmo trazem essas histórias, essas narrativas que eles gostam para você, de bandeja, né? Falar, professor, eu gosto de tal jogo, ou eu gosto de tal desenho. E você trazendo esse desenho que ele gosta, é como se você já tivesse 50% aí do seu processo agilizado, porque a atenção é total. Eles verem lá o personagem favorito deles na atividade, já falam, poxa, que atividade diferente é essa aqui? Deixa eu ler, o que tem aqui? Já chama atenção. Já chama atenção, já sai daquele padrão, né? Porque eles estão cansados de pegar aquela atividade com várias contas diferentes, né? Só para produzir. E quando você traz uma narrativa, né, falando que o Naruto está precisando de ajuda e para entrar na academia, né, ele precisa resolver alguns problemas, algumas situações, problemas matemáticos, aí ele já fala, poxa, peraí, precisa ajudar o Naruto. Ele tá naquele mundo da fantasia, né? Exatamente. Então, isso faz com que eles se envolvam totalmente nesse processo. Agora, me veio uma reflexão aqui, na verdade, um pensamento rápido. Como é que os colegas veem? Porque, assim, no momento desse, você está dando essa tua aula diferente, aí os alunos já começam a falar, a empolgar, a família começa, né, já dá o feedback e tal, já vai passando para a direção, e aí a gente sabe que tem uns coleguinhas que são bem difíceis, né? Nossa. Como é que essa galera vê para isso aqui, professora Priscila, e aí imagina um colega, não, mas você tá no 5º, né, você pega o último, né, sexto ele já vai para outra escola, já imaginou, você tava dando aula nesse ano, aí de repente vai para professora Márcia. Aí a professora Márcia, tomar um gole aqui antes de falar sobre esse assunto. Aí a professora Márcia, não, aí o aluno vai comer, não, porque na aula da professora Priscila, a gente fazia isso. E a professora Márcia, né, que fez o magistério lá em 1963, e ela vai lá, não, porque na minha época era giz, cuspe e apagador e tal. E palmatório. E professora Márcia, ela tem até um problema até hoje em utilizar o pincel, porque para ela tem que ser giz. Exato. Como é que você lida com estilos professoras Márcias aí para... Caramba, é muito, assim, essa parte é mais complicada mesmo, né? Porque, querendo ou não, eles fazem a comparação mesmo, né? E hoje eu tô, assim, com 3 turmas. Eu estou no 5º ano, mas é abdocência, né? Pluridocência, né? Isso. São 3 professores, eu fico com a parte de português. Então, assim, são 3 professores que eles já têm, assim,
um grau comparativo, né? Ah, já rola, né? Já rola, mas assim, eu explico muito para eles. Falo, treta. Então, eu explico muito para eles. Falo, ó, a professora Priscila trabalha com gamificação. Agora, o outro professor trabalha de outra forma. E a outra professora também trabalha de outra forma. E vocês precisam entender isso e respeitar. Assim como nós respeitamos vocês como alunos, que cada um são, né, tem suas características diferentes, nós professores também somos diferentes, né? E assim, em relação aos meus colegas, quem assim já é mais adapto, né, às metodologias ativas, já gosta, porque vê que os alunos, né, estão envolvidos, gostam. Então, começa a perguntar, né? Como que você faz, Priscila? Aí eu já começo a orientar, né? Porque eu amo falar sobre isso, né? Como eu vejo que é algo que realmente dá certo, então eu gosto de passar isso à frente, né? Porque quanto mais professores aderirem, mais alunos eu vou estar atingindo, que esse é o meu maior objetivo, né? Sair desse ensino realmente tradicional, cansativo, e fazer com que a sala de aula seja prazerosa, faça com que os alunos queiram ir para a aula, né, para participar mesmo, né, desse processo de ensino-aprendizagem. Então, hoje é o meu maior desafio, né, alcançar mais alunos. E assim, agora tem as senhoras Márcias, né? Tá dando Márcia, gente, é só um nome qualquer. Podia ser Maria, podia ser Joana, pelo amor de Deus, as colegas Márcias aí. Então, assim, elas ficam procurando muitas coisas, né? Ah, porque eu não gosto de utilizar jogos. Ah, porque isso tem pais que não gostam. Então, assim, até que você mostre para elas que não é só jogo, que não é algo pontual, que é realmente um processo para você motivar os seus alunos, é um desafio. E às vezes critica, não é por maldade, às vezes é por desconhecimento, né? A maioria das vezes. Sim. Muitas vezes eu percebo, assim, as pessoas que vêm criticar, elas não sabem argumentar porque realmente elas não entendem. Então, como eu te falei, teve pessoas que falaram, diminui, não tem como diminuir, né? Então, quando vem falando isso, eu entendo que a pessoa não sabe o que é gamificação. Então, é muito importante, né, a gente entender, né, sobre o assunto antes de você dar o seu pitaco, não é verdade? Com certeza, exatamente. E aí, eu acho que a tua maior dificuldade são com os pais, né? Alguns pais que não entendem, porque as crianças em si, todas vão adorar, não vão ter problema, né? Eu não tenho problema com aluno. Até com os maiores, teve algumas situações que eu utilizei, mas claro, eu utilizei mais jogos e trouxe atividades gamificadas, né? E gostavam muito, os maiores, adolescentes do ensino médio e tudo. Sim. Os menores, então, você trabalhando alguma coisa com, sei lá, Minecraft, nossa, eles vão adorar isso daí. Teve um período que eu também trabalhei com um adolescente, só que foi fora da educação básica, né? Eu era professora de pensamento computacional. E eu trouxe a gamificação para os mais velhos também. E eles me traziam feedbacks maravilhosos. Nossa, professora, sua aula é a melhor. É a única que não é chata, que a gente não quer dormir, entendeu? E a partir do nome pensamento computacional não tem nada a ver com computador, né? Não tem nada a ver. É um negócio totalmente... É só a lógica mesmo, né? A forma de fazer você pensar, resolver aquele problema, né? Então, tem pensamento computacional para você resolver o seu problema do dia a dia, né? Então, não tem nada a ver com computador, programação, né? Porque quando a gente fala pensamento computacional, as pessoas pensam isso, né? Sim. Programação, a criação de programas, aí de software. A pessoa que às vezes não tem tanta facilidade de tecnologia, já nem quer. Um passo atrás, fala que não quer, porque, né, pensa que é dessa forma. Isso, então nesse período eu dava aula para adolescentes que realmente estavam se capacitando para ser empresários. Então, o pensamento computacional ajudava muito a eles terem um pensamento de resolução de problemas, porque um empresário tem muitos problemas aí, né? Então, e pensamento estratégico, né? Exatamente, então eles precisam ter esse olhar diferenciado, né, de resolução de problemas. Sim. E Priscila, como é que foi dar aula em plena pandemia e você chegou a utilizar a gamificação na época das aulas via Meet, que o pessoal não abria a câmera, que você ficava rezando para aquele aluno abrir, só que ele fingia que estava lá e não estava. Você usou isso daí? Demais. No início eu ainda estava meio tímida, né, em utilizar, mas quando eu vi que os alunos não queriam, né, mesmo participar das aulas, não entravam no Meet, não entregavam as atividades, eu falei, peraí, preciso fazer alguma coisa, não posso ficar aqui só reclamando também, né, porque teve uns que falavam, ninguém entrou, então pronto, fiz minha parte. E não é assim,
nós como os professores, nós temos que ter essa responsabilidade, né, de trazer os alunos para a sala de aula. E eu utilizei a gamificação e foi o momento que eu mais utilizei. Como era no Google Meet, aí eu utilizava ferramentas tecnológicas, né? Então, na época da pandemia ainda era mais fácil gamificar do que presencial. Presencial é mais estratégico. Gamificado no presencial, aí veio a pandemia e o seu desafio foi gamificar online. Online, exatamente. Foi exatamente isso? Exatamente. Então, assim, eu já gamificava antes, mas assim, não gamificava todo o processo. Utilizava alguns elementos bem pontuais para resolver a indisciplina, a falta de motivação, mas aí quando veio a pandemia, eu realmente mergulhei de cabeça na gamificação. E a partir do momento que eu utilizando os elementos e via que dava certo, ia aumentando mais elementos, né? Eu falei, poxa, aqui é o caminho. Então, no início, entrava 2, 3, e eles conversam entre si, né? Eles não entram, mas moram na mesma rua, né? Ou na rua de baixo. Então, eles conversam entre si. E, de repente, começou a entrar 5, 8, 10. Eles, né, falavam, a professora está utilizando pontuação. Exatamente. Potente, né? A professora está utilizando pontuação. Se você fizer atividade, você vai ganhar premiação. E, nesse período, eu utilizei o prêmio físico mesmo, né? Era o quê? Um álcool gel e uma máscara? Nada, era gift card, né? Só essas coisas que eles gostavam. Nossa, eu quase fiquei sem salário, né? Nessa época. Mas aí eu aprendi, né? Eu aprendi que deveria arrumar outra estratégia para essas premiações. Mas eu vi que deu muito certo, eles estavam participando, no final eu consegui atingir a maioria da turma, só não consegui realmente aqueles que não tinham tecnologia, não tinham como realmente entrar. E muitas mães me relatavam que tinha filhos que ia para casa da tia para entrar no Google Meet, para entrar na minha aula, porque queria participar. A gente tinha dificuldade, principalmente aluno de escola pública, que muitos não tinham computador, não tinham celular, então a gente não tinha conhecimento também, né? Muitos pais não tinham nem conhecimento para instruir os seus filhos a entrar numa plataforma dessa. Então, foi muito desafiador. Até a gente fazer uma videochamada com cada aluno para explicar o passo a passo, o que eles deveriam fazer, para que a gente conseguisse alcançar o maior número de alunos. E qual foi o mais desafiador? O presencial ou aplicar a gamificação no online? Eu acredito que os dois têm seus desafios, né? O online, o meu maior desafio era alcançar essas crianças que não tinham tecnologia. Como eu sempre tive uma facilidade em mexer com ferramentas tecnológicas, como eu também já entrei nessa parte da geração que também já tinha um computador em casa, né, quando criança, então eu tinha muita facilidade em mexer com ferramentas tecnológicas, diferente da realidade de muitos professores, né, que não tinham conhecimento ainda. Então, o meu maior desafio naquele período da pandemia era realmente atrair a atenção dos meus alunos, fazer com que eles entrassem em sala de aula. Agora, no físico, né, no presencial, é muito estratégico. Como eu não tenho ferramentas tecnológicas dentro de sala de aula, então é muito mais estratégico, né? Então, utilizar mesmo as narrativas, as pontuações, as premiações. Então, a forma com que eu trago aquele conteúdo é mais desafiador mesmo. Porque aí eu tenho que, né, criar histórias. Às vezes eu crio histórias, utilizo aí os chats GTP, né, da vida para facilitar. Mas, assim, os dois teve seus desafios diferentes. E aí hoje você consegue trabalhar, por exemplo, em sala de aula, igual você citou aí o exemplo do chat GPT, consegue com eles? Do 5º ano, você já fez alguma coisa? Não que eles mexessem nessa ferramenta, né? Porque atualmente eu trabalho numa escola que não tem ferramentas tecnológicas para os alunos. Então, assim, mais o meu processo mesmo como professora. Você prepara tudo lá e atrás. Exatamente. Facilita muito, né? Na criação de jogos, nessas narrativas. Então, ele é o meu braço direito agora. Ajuda muito, Nossa, né? demais. E você que ainda não está utilizando, ainda tem um preconceito, vale a pena conhecer. E o pior é que tem muito colega que tem, cara. É engraçado, às vezes nem conhece, não, mas eu não quero... Mas aí falaram, né? Vai roubar o meu emprego. E claro, você tem que tomar todo o cuidado do mundo, né? E aí é uma discussão interessante, porque eu estava lendo um artigo um dia desse, que falava
Aí ele pegou e compilou quase as mesmas... Compilou as mesmas frases e fez uma comparação. As mesmas frases que foram ditas quando o Google foi lançado e eram praticamente idênticas às que foram ditas quando o ChatGPT foi lançado. O medo é o mesmo, praticamente. Exatamente. É o medo do novo, E são né? as mesmas indagações, que vai roubar empregos, que vai acabar com o estudante. A ferramenta está ali, né? Exatamente. É quem usa, é o usuário que vai dar o valor, né? A faca, ela tem a função de ceifar uma vida, mas também tem a função de descascar uma fruta, de ajudar na alimentação. Então, é a forma como se utiliza a ferramenta. Né? Exatamente. E assim, eu acho quase impossível uma inteligência artificial substituir o professor, porque o professor tem um lado humano, né? É ele que conhece o seu aluno, é ele que vai saber identificar o que realmente o seu aluno está precisando. Não, e a máquina não tem essa sensibilidade. E né? a educação, ela necessita, assim, prioritariamente do ser humano para estar fazendo ali. Exatamente. Né? Para estar fazendo o intermédio com outro ser humano. Então, se for só conhecimento por conhecimento, só conteúdo, não precisava nem ir para a escola. Ele ficava em casa, no Google ele mesmo, se resolvia. ou agora até no ChatGPT e nas outras inteligências, tranquilo, se for só conteúdo. Exatamente, né? Não é isso, né? E ele precisa de um outro ser humano para que oriente ele. Qual o caminho ele deve seguir, Sim. né? Até para que oriente, que no futuro ele utilize essas ferramentas de inteligência artificial com responsabilidade. De uma forma crítica também, Exatamente, né? Porque hoje a gente lida com, por exemplo, fake news. Poxa, está produzindo dentro de uma inteligência, utilizando tecnologia, pro lado do mal. Exatamente. Né? Eles precisam saber identificar, né? Quando é um fake news, quando não é. Então, isso somente o professor pode orientá-los, né? Exatamente. O trabalho e a questão do professor, o papel do professor pode ter trocentas inteligência artificial, pode ter robotização e tudo que ainda vai ser necessário. Necessário, Ou exatamente. seja, não perderemos nossos empregos. Ou seja, você pode perder o emprego para aquele colega que domina a ferramenta. Boa! Mas não para o ChatGPT. Eu vou deixar uma pergunta aqui para você, enquanto você toma uma aguinha aí. Eu queria falar um pouco do teu perfil, né, do Instagram. Eu vi lá que você tem aula jogada, @aulajogada, galera. Nossa senhora, quase sai. É o perfil que a Priscila utiliza, né? Onde ela dá dicas, mas eu vou deixar que ela explique isso daqui a pouquinho. Porque, Priscila, nós precisamos falar dos nossos patrocinadores, porque senão não mantém esse boteco, não mantém um estádio, um estúdio. Eu falei estádio, oh meu Deus. Não mantém um estúdio bonito desse, um negócio desse. Olha que televisão. Coisa gente, chique. Não é. Eu entrei aqui e achei, estou no Cinemark? Não, eu estou no estúdio 2 da Cult TV Studio. Olha que espetáculo. Vamos começar falando aqui? Rafinha, para aí no Aviador. Aviador Hamburgueria. Priscila, quando você for em Santa Maria, eu vou te levar na melhor hamburgueria de Santa Maria. Aviador. Vou cobrar, hein? Pô, por favor, gosta de hambúrguer? Amo. Então perfeito. Aviador Hamburgueria é o seu lugar, Priscila. Não só da Priscila, mas da galera que gostar, que apreciar um bom hambúrguer artesanal. Às quartas-feiras eles têm promoção. Segue lá no Instagram, que sempre rola promoção, e é bom você seguir para você ser avisado primeiro. O Aviador Hamburgueria, sucesso em Santa Maria e em torno. Vai lá que você não vai se arrepender. O próximo patrocinador que nós temos aí, o nosso apoiador, é a Clube Mais, porque depois de comer hambúrguer, Priscila, você precisa, né, daquela eliminada nas... calorias. Exatamente, nas calorias. E aí, a Clube Mais, lá, conduzida pelo nosso amigo Pedro Alves, é uma academia diferenciada. Então, vai lá no perfil deles do Instagram, você já vai notar algo diferente, por quê? É uma academia para quem não gosta de academia. Então, assim, você vai ver aquela galera que quer realmente academia para estar legal fisicamente, né? Para estar praticando atividade física que é tão importante para a gente. Então, corre lá. E se você for fazer sua matrícula e falar que viu aqui pelo Boteco, já tem aquele desconto especial. Dá uma visitada na página do Instagram que você vai ter mais informações sobre a Clube Mais. E aí nós temos a Conk, a agência de marketing. Ela é uma agência já diferenciada porque quem gerencia essa agência são duas meninas. Então você já imagina a perfeição quando é gerenciada por mulheres, né, Priscila? E assim, elas fazem um trabalho magnífico, principalmente na área de marketing digital. Então, sua empresa está precisando do marketing digital, dá uma turbinada aí e uma assessoria
profissional, Conk é o que você precisa, tá bom? Visita lá o Instagram delas, tem mais informação e você vai ter uma equipe profissional para estar te assessorando aí na tua empresa. Dedicar veículos. Priscila, se precisar trocar o caramba, falar assim, não, olha bem, o @aula jogada deu muita grana esse ano, eu tô pensando em pegar uma Mercedes. Vamos trocar o Celtinha, né? Não é? Vamos vender o Celtinha, trocar por uma Mercedes e depois no próximo BMW, mas corre lá na Dedicar Veículos, fale com o Ademir, toda a equipe dele, que são uma equipe especializada, que vai te assessorar, né? Se é bom trocar o carro nesse momento, se é bom comprar à vista ou financiar, se consegue pegar um financiamento sem juros ou não, qual que é o melhor carro de acordo com o seu perfil. Não dá, né? Precisa você ter 5 filhos e pegar um Ford Ka. Não rola, não, né? O restante dos filhos é tudo ficar em casa, você não vai conseguir levar todo mundo. Então, esse tipo de assessoria é interessante quando você vai trocar de carro. E a galera lá da Dedicar Veículos é especialista nisso, beleza? Próximo aí, Odontofênix, olha, a melhor clínica de odontologia foi ótimo. Odontologia de Santa Maria, em torno lá, sob o comando do Dr. Antônio, Dr. Bruno, são essas especialidades todas que tem, e olha, uma equipe profissional e muito, mas muito séria. Então, dá um pulinho lá, fala que veio aqui no Boteco e tá aquele desconto garantidíssimo lá com o Dr. Antônio. Perseus Barbearia, tá precisando de uma barbearia. Olha bem, Priscila, eu vou depois até recomendar isso pro seu marido, Priscila, presta atenção. Por favor. Olha bem, o problema, nós vamos abrir um problema. Você tem uma barbearia, onde você tem um plano de assinatura para fazer barba, cabelo, hidratação, fazer limpeza de rosto, fazer um monte de outras coisas, unha, tudo para um homem, tá, Priscila? Já e aí, hein? viu aí? Aí você chega lá, além disso, se você é uma pessoa gamificada, você tem lá um PlayStation. E além disso, você tem também a possibilidade de esperar com a massaginha nos pés. E além disso, se você quiser tomar uma cervejinha, ou seja, o homem vai querer morar neste lugar, Priscila. Eita, tem toda uma experiência aí, tudo. né? Você falou o nome certo, é experiência. A Perseus Barbearia é uma experiência para você. Homem, que não é homem das cavernas, que tem que se cuidar, vai lá. Feche um plano de assinaturas que você tem toda a comodidade de ser descontado direto do teu cartão de crédito e que você só, né, passa um WhatsApp ou então entra no aplicativo e já marca lá com o profissional lá da Perseus Barbearia. E outra coisa, tá inaugurando no Valparaíso aí, tá bom? Na verdade, já inaugurou no Valparaíso e você vai ter novidades. Aguarde. Próximo aí, depois, Esquina Brasil. Restaurante, churrascaria, pizzaria, fica lá no 3º andar do Santa Maria Shopping e também no Gama Shopping, lá na praça de alimentação. Olha, uma comida sensacional. E claro, se você quiser também petiscos, lá tem sim. E aquela torre de chopp, aquela coisa nevada, você vai ter lá também, tá bom? Vai lá e tem desconto pro botequeiro também. Fique tranquilo quanto a isso. Próximo aí, Cult TV Studio. Aqui, ó. Essa mini, não é tão mini, essa aqui é a média Hollywood aqui da Asa Sul, que hoje nós estamos gravando aqui na Asa Sul. Tá com a tua ideia, viu, Priscila? Ó, se pensou em fazer um podcast ou qualquer outro produto audiovisual, traz para cá o teu projeto, manda um direct para a gente, que vai ter uma equipe que vai te atender e vai realmente colocar um orçamento direcionado para o teu projeto e com a parte tecnológica e com a parte de produção técnica, ó, lá em cima. Muito, mas muito profissional mesmo. Então, ó, professor, Priscila, que vai gravar aula, videoaula, seja para o teu projeto já tem um cupom de desconto para gente? Não, fale com o José. Cupom de desconto, fale com o Zé. Manda um direct pro Boteco ou então pro @cult, ó, cult, 2 T's, tá? Cult TV Studio. E aí manda, fala, ó, qual é o nome do cupom? Fale com o Zé. Fale com o Zé. Pronto, fale com o Zé. Fale com o Zé que a gente vai ter aquele desconto e, cara, todo aquele carinho para fazer aquele teu produto exatamente com o teu perfil do jeito que você quer. Próximo aí. Acabou? Nós temos mais, Rafinha? Boteco do Prof, ó. E a televisão aqui é tão grande, gente, que o meu rosto ficou do tamanho real ali. O negócio tá espetáculo. Sensacional. Não, de primeira linha. Não, somente o Cinemark. Tô me sentindo uma celebridade. Não, aqui. é pra sentir mesmo. Aqui vai especialmente para gravar com a Priscila. Ó, somente o Cinemark aqui na Asa Sul e a Cult TV Studio da Asa Sul, Estúdio 2, que tem um telão desse. O pessoal que veio para cá
Priscila achando que era o Cinemark. Não, onde é que eu te pago o ingresso para entrar no cinema e tudo? Não, gente, aqui é a CUT TV Studio, Estúdio 2, que vai estar um espetáculo. E vem mais projetos por aí. Aguarde, tá bom? Vamos lá, estamos falando do Instagram, não foi? Do perfil lá e tudo. Exatamente. Como é que surgiu essa ideia? Porque hoje você está com 10 mil seguidores, não é isso? Correto. Eu Caraca. iniciei no período Eu, mesmo para da ganhar pandemia. 2, faço um suor danado, você tá com 10 mil. Tu imagina quanto conteúdo interessante essa mulher tem. A aula jogada iniciou na pandemia, quando eu vi que realmente tinha muitos professores com dúvida em relação às ferramentas tecnológicas e mesmo nesse processo de engajamento dos alunos. Então, como eu estava tendo sucesso nas minhas aulas, eu estava vendo que os meus alunos estavam interessados, se envolvendo, comecei a compartilhar com os meus colegas que trabalhavam comigo na mesma escola e foi a ideia deles, né? Uma colega minha, beijo, Isaura, ela falou que... Isaura abriu os olhos. Exatamente, ela chegou em mim e falou assim, Priscila, você é top. Ela falou com essas palavras, você é top, Bacana, você tá hein? me ajudando demais. Por que você não grava vídeos? Porque eu tenho certeza que tem muitos professores com as mesmas dúvidas do que eu. Isso foi na pandemia? Na pandemia, no período que eu estava aplicando a gamificação mesmo, né? Gamificação online, né? Exatamente. Então, assim, comecei a compartilhar com ela, porque ela era minha companheira de mesma turma. Na época, a gente pegou um 4º ano, então ela também estava com outro 4º ano, e a gente compartilhava muitas atividades, né? Então, ela adotou também, nesse período, a gamificação. E ela que trouxe essa ideia, falou assim, Priscila, grava vídeos, coloca no YouTube, no Instagram. Aí eu parei e falei assim, é mesmo, né? Por que não? Até então não tinha nada, você não tinha nenhuma. Não pensava, só estava mesmo criando material para os meus alunos, estava focada em realmente na minha sala de aula. Então, na época também eu fui convidada pela escola a dar uma coletiva para os meus colegas, eles também elogiaram, eu falei assim, ó, tem alguma coisa aí, então vamos criar. Então foi aí que eu criei o Aula Jogada, compartilho muitas atividades que eu faço dentro de sala de aula, jogos, brincadeiras, dinâmicas. E é um perfil destinado aos colegas professores, é isso? A professores, exatamente. Ele não é um perfil para alunos, é um perfil realmente para os professores que querem utilizar a gamificação em sala de aula, mas não têm a mínima ideia para onde vai. Então, eu ajudo esses professores, mesmo aqueles que nem sabem o que é gamificação, desde a teoria mesmo até a aplicação em sala de aula. E hoje nós temos uma comunidade, que é a comunidade Prof Game. Lá nessa comunidade tem um curso completo de gamificação e ainda tem um baú gamificado. O baú gamificado são todos os jogos, todas as atividades gamificadas que eu criei, de autoria própria. Então, você não vai encontrar em nenhum outro lugar, que você tá lá para você pegar, já tá pronto, pode imprimir e utilizar em sala de aula. Mas também todos eles são editáveis, caso você precise, né, adequar as atividades ou os jogos para a sua sala de aula, para o seu conteúdo, para a sua turma, você também tem essa opção. E lá também eu ensino como que você vai editar essas atividades, esses jogos, utilizando a ferramenta Canva. Você conhece, né? Tudo dentro do Canva, é claro. Que é uma ferramenta que ajudou muito, né, nós como professores no período da pandemia, acho que até hoje, né? Porque até hoje eu utilizo muito o Canva para fazer atividades e jogos. E um detalhe interessante, acho que você ia até falar, para nós professores é gratuito, né? Sim. Você precisa só fazer um cadastro, né? Exatamente, que é o Canva Education, né? Você vai lá, se cadastra, prova que você é professor e você tem acesso a todos os recursos pagos, você tem acesso grátis. Falou que para provar que é professor do Canva, você manda o contra-cheque. Se o cara que for analisar começar a rir, aí beleza, já é professor, certo. Não precisa nem... Olha, isso, valor! Exatamente. Aí, não, manda uma cesta básica para casa dele também. Que ele precisa. Exatamente. Aí, Priscila, você tá lá com essa galera, você tem... É um curso ou é uma tutoria ou é as duas coisas? Como é que você faz essa são comunidade? As duas coisas, né? Tem lá os cursos, as aulas gravadas. Então, se eu me interesso por gamificação, eu te procuro e aí qual é o produto que você oferece? Que é a comunidade. A comunidade. Você entra na comunidade, né? E você tem os cursos lá, as aulas gravadas, mas eu também tenho um grupo no WhatsApp, que eu tenho todas as alunas, e quando você tiver qualquer dúvida, tiver
né, querendo um suporte maior, estou ali para te ajudar. Então, eu pego realmente na sua mão e falo, é por esse caminho. Uhum. E tudo ali relacionado à gamificação, o que você utiliza, você já vai passar essa expertise e dar todo o treinamento para essa galera que se interessar. Exatamente. E além disso, ensino também algumas ferramentas tecnológicas, como o Skull King, que é uma ferramenta de gamificação. Você já ouviu falar? Eu usava o Kahoot. Kahoot. Kahoot é diferente. O Kahoot, ele é mais aquele jogo de perguntas e respostas. Eu utilizava o Socrative para prova. Os alunos se amarravam, nossa. Geniali, né? Você conhece o Geniali? Não. Geniali. Como é que é Geniali? Geniali é como se fosse um PowerPoint, só que ele tem um visual mais avançado. Então, você consegue criar ali um escape room. Você sabe o que é um escape room? Quem não sabe, é um jogo de fuga. Então, tem vários desafios para você completar ali, para você conseguir chegar no final, sair da casa, sair, né, de algum o escape room foi aquela galera que fugiu do presídio. Só que ali era um escape room da vida real, né? Pegar um presídio de segurança, mas vamos brincar de escape room? Tá reformando? Vamos sair pelo telhado? Isso. Só que a polícia achou, gente. Então, assim, é uma ferramenta também bem fácil de você, né, editar, tem vários modelos prontos que você vai lá e coloca o seu conteúdo. Então, é uma ferramenta também que eu utilizo, mas o Skull King é uma ferramenta realmente gamificada. Então, você entra na plataforma, você joga lá várias questões, né, de português, matemática, da sua matéria. E o seu aluno, quando ele entra na ferramenta, é como se realmente ele estivesse num jogo. Então, ele monta o seu avatar. Depois de montar o seu avatar, ele vai ter que responder as questões para ele ir ganhando poder de ataque. Então, ele vai para um respawn, um lugar, um mapa, onde tem vários monstrinhos, que ele vai batalhar com esses monstrinhos. Só que quando ele não tem poder, quando ele não responde as perguntas, ele não consegue derrotar esses monstrinhos. Então, ele precisa responder as perguntas para ficar mais forte e conseguir evoluir dentro do jogo. Então, realmente é uma simulação mesmo de um jogo, só que você traz conteúdos, consegue revisar, né, aquele conteúdo de uma forma muito mais divertida. E para todas as faixas etárias ou tem um público determinado ali? Ele tem um visual mais infantilizado, então acredito ali para a educação básica dá super certo. Tranquilo, né? Agora, faculdade, né, galera mais velha, eu acho que não é mais muito adequado. Até o ensino médio dá para fazer? Até o ensino médio, tranquilo. Eu acredito que consegue sim. E a galerinha se amarra. Ah, que bom. Priscila, qual a indicação sua, assim, para aquele professor que se interessou, que de repente está olhando a gente e falou, poxa, eu vou começar a pesquisar, mas eu queria já uma identificação, quer dizer, eu queria já uma indicação de uma plataforma que já seria para eu começar com a gamificação. O que você indica aí? Eu não indicaria plataforma, nem ferramenta, porque realmente gamificação independe disso. Isso é só para acrescentar, né? Então, para quem deseja conhecer mais, estude a teoria mesmo, né? Entender o que são cada elemento, para que serve, qual o perfil de jogador, porque cada aluno tem um perfil diferente. Então, tem aqueles perfil que é mais competitivo, que querem ganhar de qualquer forma, mas tem aquele perfil que eles gostam mais da história, né, de ser levado pela história mesmo, né, entender. Agora tem aquele perfil que não, que gosta de explorar mapa e tudo, então você precisa entender o seu aluno, entender os elementos e saber utilizar os elementos de acordo com cada perfil do seu aluno. Então, assim, para quem deseja começar a gamificação, teoria. E dentro da comunidade eu ensino tudo isso. Então, a galera que quer realmente, igual você falou, pegar na mão, entender a coisa do princípio, seria acessar o @aulajogada no Instagram e aí lá já te procurar, mandar um direct para você que você já faz indicação e de repente entra na comunidade para ter todo esse aparato que você... Exatamente. Não é isso? Espero lá. Pronto, ó, show, sucesso. Priscila, meu bem, muito obrigado por você estar aqui. Infelizmente nosso tempo tá acabando agora. Já. Tão bom, tão gostoso. Não é? Dá para falar muito aqui ainda. Bastante. Mas queria te agradecer muito por você compartilhar aqui conosco nessa noite todo esse conhecimento sobre gamificação e pedir para que você deixasse a saideira aí, né, nossa palavra final, a saideira do boteco para a galera que está assistindo a gente. Gamificação não é jogo. Pronto! Aí, essa daí foi direta e reta. Viu aí, pessoal? Você que não entende fica criticando, viu aí?
professor, viu? Não é jogo. Não é jogo, tá? É exatamente. Muito obrigada, José. Fiquei muito feliz de ser convidada para ter esse papo com você essa noite. Foi um papo muito prazeroso e quem é seguidores da Aula Jogada, se ainda não segue o Boteco, segue lá. Por favor, a gente precisa. @Boteco do Prof. Eu só quero 5.000 da Priscila seguindo a gente. É Já pouca tá coisa. ótimo. Não, eu sou um cara humilde. 4.999, já tô Tá aceitando. perfeito. Tranquilo, pronto. Priscila, mais uma vez, brigadaço, viu? Eu que agradeço. Compartilhar tudo aí conosco e valeu demais. Galera que tá do outro lado aí, agradeço demais a conta por você estar aí até agora. Quem entrou por último aí, não deixou seu like, por favor, deixa aí com a gente. Quem chegou agora e quiser voltar aí, ó, vai ficar gravado, logicamente, no YouTube, mas volta aí pro início da conversa, porque teve muita coisa boa, né, Priscila? Muita coisa legal, né? Então é isso. Gente, valeu, um grande abraço para você, botequeiro e botequeira que tá aí do outro lado. Te vejo na próxima terça e até!